Olá pessoal, muito bem-vindo à aula de hoje, que atende aí a uma sugestão / pedido da nossa aluna Kaori, daqui do Japão também. E nessa aula aqui vou resolver essas 4 questões com bastante riqueza de detalhes para que todos, não apenas os alunos do colégio, mas outros alunos de outras partes também possam entender como é que se faz esse tipo de questão de cabo a rabo. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo aqui no Japão. Eu deixo aqui na descrição do vídeo mais informações, não apenas a meu respeito, mas também principalmente sobre esse assunto aqui que nós estamos tratando hoje, que é Geometria Analítica, parte 1. E caso você ache essa aula importante, que vai ajudar não apenas a você, mas outros colegas, eu peço aí para que você já deixe feita a tua inscrição. O teu like é muito importante, principalmente nos vídeos que você mais gostar, e também para que a gente possa ter uma interação completa. Deixa ativado aí o sininho, porque aí você vai estar sabendo de todas as novidades que eu lanço semanalmente. Então vamos para a nossa aula de hoje, vamos lá. Bem, a primeira questão: calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que suas coordenadas são A, 2 e 5, e B, menos 5 e menos 2. Pessoal, esse aqui é o princípio do estudo da geometria analítica. Então é fundamental que você saiba como calcular a distância entre dois pontos quando você tem as coordenadas desse ponto. Eu vou resolver aqui de 2 formas, sendo que a primeira delas eu vou mostrar utilizando aí o sistema de eixos cartesianos, e o segundo método utilizando apenas uma formulinha de distância que eu acho, no caso da geometria analítica, naturalmente mais adequado. Vamos então primeiro para a resolução pelo sistema de eixos cartesianos, e naturalmente depois o cálculo será feito através do teorema de Pitágoras, que é fundamental para a resolução. Então vamos lá. Bem, esse primeiro processo aqui nós vamos utilizar então esse sistema de eixos cartesianos e vamos marcar primeiramente esses 2 pontos A e B. O A tem a coordenada 2 e 5, então o x vale 2 e o y vale 5. Então o ponto está aqui, vamos marcar ponto. Então esse é o ponto A, 2 e 5, e vamos marcar o ponto B. O que ele quer? Ele quer essa distância aqui de A para B, tá? Ou B para A, tanto faz aqui. Então eu quero saber essa distância, que eu chamo aí de distância AB. Essa é a pergunta da questão. Quanto mede essa distância aqui? Olhando aqui a figura, você já consegue até visualizar alguma coisa aqui. Olha só, toda vez que você tem uma reta assim inclinada do jeito que está aqui, você pode resolver de 2 formas graficamente. Você pode criar um triângulo retângulo. Olha só, observe aqui, ó. Saindo do ponto A pelo lado esquerdo, você vem até aqui, exatamente no rumo do ponto B, e traça uma outra reta aqui, ó. Perceberam que ao fazer esse tipo de triângulo, você consegue obter essa medida, que é um cateto, e essa outra medida vertical aqui, que é outro cateto. Ora, se você tem a medida de 2 catetos, para resolver o cálculo ou para calcular a hipotenusa, basta usar o famoso teorema de Pitágoras, não é isso? Então nós vamos fazer dessa forma aqui. Ou eu poderia escolher também esse ponto, venho até aqui, e daqui eu subo e formo outro triângulo aqui na parte de baixo também. Então vamos pegar esse daqui e vamos fazer esse triângulo. Então vamos lá. Eu tenho essa reta aqui, olha, observe que eu faço essa reta até na direção do ponto A aqui, ó. A projeção do ponto A vai cair bem aqui. Então eu faço isso daqui, pronto, formei um triângulo retângulo. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto C. Pronto, C. Agora, olhando a figura, é fácil você medir, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mede 7 esse cateto aqui, 7 unidades. Aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Ora, então, ambos medem 7, não é isso? Então, eu vou marcar 7 aqui, 7 aqui. Então, eu tenho a medida de 2 catetos, agora é só aplicar o teorema de Pitágoras. Mas alguém pode perguntar, professor, e se eu não tivesse esses quadradinhos para medir? Então vamos fazer um simulado aqui. Então vamos fazer de conta que isso está numa prova e vai fazer exatamente esse triângulo aqui. Bom, você não há necessidade de colocar no eixo cartesiano, tá, gente? Isso aqui você pode fazer isso aqui, ó. Traça uma reta qualquer no papel e marque as 2 coordenadas. Você percebeu que essa reta aqui, se você pensar, imagine que tem um eixo x e y aqui, não importa onde esteja. Tem o x aqui e o y aqui. Você percebeu que se eu pegar uma reta paralela ao eixo x, imaginário aqui nesse caso, você percebe que a ordenada y continua a mesma.
Então você já tem certeza que é menos 2. Você ainda não sabe o x. Mas você percebeu que o x desse ponto C é o mesmo x lá de cima, que é o 2? Então você coloca 2. Ah, professor, mas eu não sei a medida. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Observe que a referência sempre será naquele ponto 0, 0 do encontro entre as retas x e y. Então esse menos 5 aqui se refere à medida a partir do zero do x, ele caminha 5 unidades para a esquerda. Está negativo? Sim, negativo porque é uma referência num sistema de eixos cartesianos. A partir do ponto 0, 0, à esquerda no eixo x é negativo, à direita é positivo. Assim como em relação ao eixo y, acima do zero é positivo e abaixo é negativo. Então, por isso que esse menos 2 aqui é negativo, porque ele está abaixo do eixo x. Então, 2 unidades abaixo do eixo x. Então, olha só, se daqui até o eixo y mede menos 5 e do y para frente mede 2, ora, 5 mais 2 dá 7. Ah, professor, mas é menos 5. Esse sinal aqui é apenas a localização da posição desse ponto. Ele está na posição menos 5, mas não existe medida de comprimento negativo. Então, esse menos 5 está 5 unidades à esquerda do zero. E o 2 aqui está 2 unidades à direita do zero. Ora, então tenho 5 aqui, 2 aqui, então mede 7. A mesma coisa eu penso aqui, olha só. Aqui no y, agora cuidado que quando é vertical se refere ao eixo y. Eu tenho 5 unidades acima do eixo x. 5 unidades. E esse cara aqui, ponto C, ele está 2 unidades negativas, ou seja, 2 unidades de medida abaixo do eixo x. Então, 2 para baixo e 5 para cima vai dar 7 também. Entenderam? Feito isso aqui, agora é só fazer o famoso Teorema de Pitágoras. Bem, então agora para calcular essa hipotenusa, que é exatamente a distância AB, eu posso usar Pitágoras. E quem é Pitágoras? Pitágoras diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A hipotenusa no nosso caso é a distância AB, então eu vou chamar aqui distância AB ao quadrado é igual. Quanto mede um dos catetos? 7 ao quadrado. Quanto mede o outro? 7 também ao quadrado. Bom, então a distância AB ao quadrado é igual, 7 ao quadrado dá 49, mais 49. Então, distância AB ao quadrado, 49 mais 49 vai dar 98. Ora, mas eu não quero saber a distância ao quadrado, eu quero saber só a distância sem esse quadrado. Para isso, eu tenho que extrair raiz quadrada. Então, você extrai a raiz quadrada aqui, extrai a raiz quadrada aqui. Quando eu faço isso, a raiz quadrada de uma letra qualquer ao quadrado é a própria letra. Distância AB, porque eu corto esse 2 com esse 2 da raiz. Agora, o 98, você conhece algum número que multiplicado por ele mesmo dá 98? Não dá, né? Tá? Porque 10 vezes 10 dá 100. Próximo de 98. Ou a unidade inteira logo abaixo de 10 é 9. 9 vezes 9 dá 81. Fica muito abaixo de 98. Quando acontece isso, você vai fazer o seguinte. Vai decompor 98. Então vamos pegar aqui, ó, 98. Decompõe aqui, como se fazia ali para achar MMC. Dividindo por 2, vai dar quanto? 49. Agora, 49, dá para dividir por 2? Não dá. Dá para dividir por 3? Também não dá. Então, qual é o único número primo pelo qual ela é divisível? Que você conhece. Por 5 não dá, o próximo seria o 7. Então fica 7. 49 dividido por 7 vai dar 7. O próximo número, lógico, é o próprio 7 de novo. 7 dividido por 7 dá 1. Aí acabou a decomposição. Então, a dica que eu dou é a seguinte: separe tudo que tiver números em pares. No caso aqui, o 7 tem par. 7 vezes 7 dá 49. O 2 não tem par, ele está sozinho. Então, esse número 98 é a mesma coisa que 2 vezes 49. Aí, no lugar do 98, então eu posso colocar 2 vezes 49? Posso. Então, você vai fazer o seguinte, ó. 2 vezes 49. Claro que 49 você consegue extrair raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 49? É 7. Então, o 7 vai ficar aqui fora, e o 2 que não tem como extrair raiz quadrada, ele fica preso lá dentro da raiz. Então, 7 raiz de 2. Então, essa distância AB é igual a 7 raiz de 2. Aqui eu posso colocar como U, né, unidade de comprimento, já que ele não deu aqui a medida, se é em centímetro. Vamos então agora ao segundo método, que é o método direto, sem a utilização de gráfico nem desenho. Eu vou apenas fazer uma formulinha que vocês vão achar talvez um pouco mais prático e mais interessante. Então vamos lá.
Bem, o segundo processo, que ao meu ver é mais prático, é o seguinte: basta que você memorize essa formulinha aqui, distância de um ponto A a B. Claro que nesse caso aqui, estou chamando o ponto de A e B, mas podia ser M, N, X e Y, que não importa a nomenclatura, tá? O que importa é isso daqui, ó. A distância entre dois pontos, no caso A e B, é a mesma coisa que XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Então, cuidado apenas para não misturarem essas letras aqui. Quem é XA? XA, no nosso caso, é esse cara aqui, ó. É o X do A. E quem é o X do B? O X do B é esse aqui, é o menos 5. Quem é meu YA? Meu YA é esse cara aqui, é o 5. E quem é meu YB é o menos 2, tá? Então, é muito importante que você não confunda essas nomenclaturas. Então, observe que aqui eu estou partindo do XA menos XB. Se eu comecei do A para o B, você vai ter que fazer o Y também do A para o B. Ah, mas se eu quiser trocar, você pode trocar. Isso aqui também é a mesma coisa. Se você preferir, pode partir do B para o A também, tá? Então poderia fazer assim, ó, XB menos XA ao quadrado. Como eu comecei do B para o A, aqui no Y eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, YB menos YA ao quadrado, ok? Então, vamos fazer isso aqui do A para o B. E você pode tentar fazer do B para o A também, que o resultado tem que ser igual, tá? Tentem, eu vou fazer isso aqui para demonstrar como que se faz e depois vocês tentam aí na sua casa fazer por esse método aqui também. Só inverter aqui do B para o A. Como que é isso aqui? Então, vamos lá. A distância de A para B, eu vou substituir na fórmula aqui, então. Quanto vale o XA? O meu XA vale 2, então eu vou colocar entre parênteses 2 menos... Agora cuidado, ó, eu vou pegar esse sinal do menos e colocar aqui. Mas quanto vale o meu XB? É menos 5. Então, olha só, então você coloca aqui um parênteses pequeno aqui só para você entender que é menos 5. Esse menos aqui é o da fórmula da distância. Esse menos aqui é o do valor da abscissa do B. Então, isso aqui ao quadrado mais... Quanto vale agora o meu YA? Meu YA vale 5. A mesma coisa, menos, que é o da fórmula, que é dessa fórmula, mas o meu YB vale quanto? Menos 2. Então você coloca aqui menos 2 ao quadrado. Agora tome muito cuidado com esse joguinho de sinal aqui dentro, ó. 2 menos vezes menos vai dar mais. Então fica 2 mais 5 ao quadrado, mais aqui a mesma jogadinha aqui dentro, ó, 5 menos vezes menos 2, então 5 mais 2 também ao quadrado, e fecha o radical aqui. Então a nossa distância AB vai ficar igual a 2 mais 5 ao quadrado, vai dar 7 ao quadrado, mais 5 mais 2 ao quadrado também dá 7 ao quadrado, e a gente recai no método anterior, que vai dar 49 mais 49. Ora, distância AB vai ser igual a 49 mais 49, que é igual, como nós já demonstramos ali, né? É a mesma coisa que 2 vezes 49. Olha, o 49 dá para extrair a raiz quadrada, então vai ficar 7, tá? Eu extraí a raiz quadrada de 49 e o 2 fica preso lá dentro, porque 2 não tem jeito. Unidade de comprimento, ok? Então, a distância entre o ponto A e B mede 7 raiz de 2 unidade de comprimento. Se tivesse em centímetros, diríamos que é 7 vezes raiz de 2 centímetros. Ok, gente, entendeu? Vamos então agora para a segunda questão, vamos lá. Bem, então vamos para a questão 2, que apesar de simples, ela é riquíssima em detalhes. Preste bastante atenção para não perder nenhum detalhe. Olha só, calcule o valor da coordenada x do ponto A, onde eu não conheço a abscissa, tá? Inclusive eu acho esse termo coordenada inadequado aqui nesse caso. Eu acho que seria calcule o valor da abscissa x do ponto A, porque coordenada, gente, é o parzinho. Por exemplo, o conjunto 4 e 8 é um parzinho que significa que é a coordenada do ponto B, sendo que essa coordenada 4 e 8 tem a abscissa 4 e a ordenada 8. Então vamos lá, calcule o valor da coordenada x do ponto A, x e 2, sabendo-se que a distância entre A e B é 10. Então vamos pensar aqui, ó, ponto A está aqui, imagine, tá? Não há necessidade de fazer o gráfico cartesiano nesse caso aqui, mas quem quiser fazer pode fazer. Então aqui eu tenho o valor de x que eu não conheço e o valor 2, e joga em qualquer ponto aqui. Imagina que o ponto B, cuja coordenada é 4 e 8. Então ele diz que tem uma distância de A e B, ele já te deu essa distância aqui, ele falou que mede 10 unidades aqui de comprimento. Mas observe uma coisa, pessoal,
Imagina aqui, você não precisa desenhar, mas imagina aqui que você tem aqui o sistema de eixo cartesiano aqui, tá? Do lado, como vou supor que o x seja positivo. Perceberam que, se eu considerar aqui a ordenada 2, então esse ponto A aqui, ele está aqui no ponto 2 do y, não é isso? Mas se eu prolongar esse alinhamento aqui, você percebe que por aqui assim, ó, eu poderia ter um outro ponto, um outro valor de x apenas, porque o 2 não mexe, tá? Porque eu estou seguindo nessa linha paralela ao eixo x. Eu poderia ter um outro ponto e com essa mesma distância aqui, ó, com a mesma distância 10, correto? Então é meio estranho, né? Porque o x eu posso ter um valor aqui, eu posso ter um outro valor aqui. Então eu vou chamar essa primeira alternativa de x'. E aqui eu vou chamar esse ponto aqui de A', cuja coordenada será x, eu vou chamar aqui 2 linhas e ponto 2, tá? Significa que eu posso ter 2 valores para x. Alguém pode perguntar, mas professor, não podia ter aqui em cima também com a mesma medida 10 de distância? Não, não poderia, sabe por quê? Porque você alteraria essa ordenada 2, porque qualquer movimento para cima ou para baixo eu altero o valor da ordenada. Concorda? Então, eu só tenho essas duas possibilidades mantendo a ordenada 2. Okay? Então, vamos agora ao cálculo. Então, primeiramente, sempre, mesmo que você saiba de cabeça, eu recomendo. Copie a formulinha. A distância do ponto A e B é igual a raiz quadrada, então, de xa menos xb ao quadrado mais YA menos YB. Memorize essa formulinha aqui que você não vai errar nenhuma questão mais de distância. Então, raiz quadrada. Muito bem, agora é só substituir os valores que eu tenho aqui na questão. Então, a distância A e B me foi dada como 10 unidades de comprimento. Embaixo do radical aqui, eu tenho o XA que eu não conheço, que é a pergunta da questão, menos o XB. Quanto vale o XB? Olha só, pessoal, não confunda, o valor de x sempre é o primeiro valor, tá? Então, esse cara aqui é o xa e esse aqui é o ya. Esse parzinho aqui, esse aqui é o xb e esse cara aqui é o yb, tá? X e y, sempre nessa ordem. Então, o xb, quem é? É o 4. Então, xa menos 4 ao quadrado mais... Quanto vale meu ya? Meu ya vale 2. Menos... Quanto vale meu YB? É 8 positivo, que com esse negativo continua negativo, ao quadrado. E vamos limpar aqui, vamos deixar mais clean. Como xa eu não tenho valor, eu mantenho ela dessa forma aqui, xa menos 4 ao quadrado, mais... Agora aqui é o seguinte, ó. 2 menos 8 dá o quê? Menos 6. Menos 6 ao quadrado é 36, né? Porque qualquer número negativo dentro de um parênteses elevado a uma potência par, você não precisa ficar quebrando a cabeça com sinais, sempre vai dar positivo. Então vai dar menos 6. Menos 6 ao quadrado vai dar 36 positivo, que com esse positivo aqui continua positivo. Então aqui você fechou. Bom, aí chega numa situação dessa, o aluno pensa, puxa vida, mas como é que eu vou sair dessa? Olha só, gente, o legal da matemática é que ela disponibiliza vários recursos para você se safar aí de situações complicadas como essa aqui. Percebam que o que eu fizer do lado esquerdo da igualdade e fizer a mesma coisa do lado direito, eu não estou alterando essa equação. Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui por um número e aqui pelo mesmo número, não estou alterando. Se eu somar aqui com um número e somar aqui pelo mesmo número também, então isso vale também para uma potência. Se eu elevar o 10 ao quadrado, por exemplo, e elevar esse conjunto todo aqui ao quadrado, perceba que não estou alterando essa igualdade. Então não é nenhuma sacanagem, entre aspas, matemática, tá? Então 10 ao quadrado vai dar quanto? 100. Agora, perceba por que eu elevei esse lado aqui ao quadrado. Porque a propriedade da radiciação diz que quando eu tenho uma situação assim, eu posso simplificar esse 2 com o índice 2 aqui desse radical aqui, tá? Então, o radical acaba sumindo. Fica apenas o radicando aqui do lado de cá, sem o símbolo. Então, vai ficar xa menos 4 ao quadrado mais 36. Observe que aqui ficou legal, né? Porque agora eu vou passar o 36 para cá, vai ficar 100 menos 36 igual a xa menos 4 ao quadrado. Alguns alunos podem estar falando, mas professor, eu já não podia estar desenvolvendo? Já poderia, mas eu quero fazer assim, de uma forma pausada, principalmente para os alunos que não se recordam muito dessa passagem aqui, tá? Então, 100 menos 36 vai dar 64. Então, eu vou escrever assim aqui, olha. Vou escrever xa menos 4 ao quadrado igual a
64. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu acho que a maioria de vocês lembram de produtos notáveis que vocês vêm aprendendo desde o 8º ano, não é isso? Então, olha só, como tem uma situação assim, eu vou escrever aqui do lado uma pequena revisão. Quando você tem uma soma, por exemplo, x mais y, e essa soma é elevada ao quadrado, significa que eu estou multiplicando x mais y 2 vezes seguida. Então, x mais y vezes x mais y. Aí eu poderia fazer aquele chuveirinho, aquela coisa toda, mas não precisa fazer nada disso se você lembrar da regrinha de produtos notáveis, que eu sempre brinco dizendo que é um poema. Então, olha só, quadrado do primeiro, sendo que o primeiro sempre é o primeiro termo aqui, tá? E esse cara aqui é o segundo. Então, quadrado do primeiro mais, por causa desse mais aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se você memorizar esse que eu chamo de poema matemático, você não vai precisar de fazer conta nenhuma. Ah, e se fosse menos? Então, se fosse menos, x menos y ao quadrado, é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é esse sinal aqui do meio. Então, será quadrado do primeiro, continua positivo. Menos, sim, agora vai mudar, vai acompanhar esse sinal. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, quando aqui dentro, ao invés de soma, for uma subtração, você muda apenas o segundo sinal, tá? A composição é a mesma. Então, aqui eu vou aplicar essa regrinha aqui para facilitar o cálculo. Será quadrado do primeiro, então quadrado do primeiro é xa ao quadrado. Menos, porque é igual menos aqui, então menos 2 vezes o primeiro. Eu sei que muita gente já fez direto essa conta, mas eu vou fazer aqui por passagem, em respeito aí aos alunos que possam ter mais dificuldade. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é o quadrado do segundo? O segundo não é o 4? 4 ao quadrado vai dar quanto? 16. Igual a 64. Bom, como vocês podem ver, está começando a pintar aqui uma equação do segundo grau, é isso? E completa ainda por cima, olha só. Aqui vai ficar xa ao quadrado, olha, menos 2 vezes 4 vai dar quanto? Menos 8xa. Agora eu passo o 64 para o lado de cá, vai ficar menos 64. Mais o 16 que já está aqui, eu não mexo nele. Igual a 0, porque eu passei todo mundo para cá. Mas quanto que dá menos 64 mais 16? 48, certo? Então, essa equação vai ficar assim, ó, xa ao quadrado menos 8xa menos 48 igual a 0. Agora, para quem não sabe utilizar o truquezinho que eu ensino para calcular raízes sem precisar de usar Bhaskara, eu vou deixar o link aí na descrição para que vocês aprendam a como resolver uma equação de segundo grau sem ter que usar Bhaskara, tá? Mas vamos usar o Bhaskara aqui só para fazer uma revisão aqui de como eu vou calcular isso aqui. Só lembrando, vamos fazer o formulário aqui da forma de Bhaskara. Então, vamos fazer Bhaskara, que diz o seguinte, que o x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4a vezes c. A forma de Bhaskara é esse cara aqui, né? É o primeiro aqui. O delta aqui é esse delta que fica dentro do radical. Então, olha só. Calculemos primeiro o valor do delta. Sempre a gente calcula o valor do delta primeiro. Alguém pode falar, mas o que é B, o que é A, o que é C? Olha só, sempre lembrando, o A é o valor que fica na frente do x ao quadrado, no caso que é 1. O B é o valor que fica aqui na frente do x sozinho, sem nenhuma potência a não ser 1 aqui, tá? E o 48, o C, representa o número que fica solto, independente de x. Então, B ao quadrado é menos 8 ao quadrado, então vai dar 64 menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C. O C vale menos 48. Então tem que tomar cuidado só nessa passagem aqui. Então vai ficar 64, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 48 vai dar positivo, mais 192. Então delta deu 192. Então, somado com 64, vai me gerar 256. Substituindo aqui, o meu xa, eu vou substituir a forma de Bhaskara aqui, é igual a menos b. Como o meu b vale menos 8 com menos da formulinha aqui de Bhaskara vai ficar positivo. Então vai ficar 8 mais ou menos raiz quadrada de quanto? De 256, que é o delta que eu acabei de achar, sobre
2A, como A vale 1, então 2 vezes 1 dá 2. Bom, raiz quadrada de 256. É outro probleminha aí que o aluno fala, caramba, eu sei até o 100, né? Porque 10 ao quadrado dá 100. Mas passou de 10 é meio complicado. Então, pessoal, pensa assim, ó. 256, raiz de 256 não é aquele número que multiplicado por ele mesmo tem que dar 256. Mas você não sabe de cabeça. Então vamos fazer o seguinte. Pensa dessa forma, que é uma dica que eu vou dar e vocês podem matar rapidinho. Se você sabe que 10 ao quadrado é 100 e 20 ao quadrado dá 400, você percebe que a raiz quadrada de 256 está entre 10 e 20, tá? Porque o 20 é muito alto, 20 ao quadrado dá 400. 10 ao quadrado é muito baixo, porque dá 100. Bom, entre 10 e 20, quais são os valores que multiplicado por ele mesmo dá final 6? Então você pensa assim, bom, 11 vezes 11, 1 vezes 1 dá 1, então vai dar final 1. 12 vezes 12, se você multiplicar os dois finais, 2 vezes 2 vai dar 4, final 4. Final 3, 3 vezes 3, final 9. 14, 4 vezes 4, 16. Opa, 14 pode ser uma raiz. Então eu vou marcar aqui o 14 vezes 14 e vou fazer essa conta aqui. Vamos ver, não tem mais. 15 vezes 15 dá final 5, não. 16 vezes 16 dá final 6 também. Opa, então pode ser 16 vezes 16 também. 17 não dá final 9, 8 dá final 4. Enfim, só tem esses dois valores aqui. Então vamos fazer o cálculo desses dois aqui. 14 vezes 14 vai dar quanto? 14 vezes 14 vai dar 196. Já está descartado. 16 vezes 16. 16 vezes 16 dá 256. Opa, então eu achei a raiz de 256, é o 16. Então, nesse caso aqui, eu chego aqui no valor 8, mais ou menos, raiz quadrada de 256, achei que é o 16 sobre 2. Olha que bacana que é essa parte aqui final que eu gosto mais quando você está fazendo Bhaskara. Você sempre considera primeiro um sinal, depois o outro sinal. Então vamos lá. Primeiro sinal, vamos considerar isso aqui mais. 8 mais 16 dá 24. 24 dividido por 2 vai dar 12. Agora cuidado aqui. 8 menos 16 vai dar menos 8. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Bom, significa o quê? Significa então que o ponto ou os pontos de x, né, o valor de x pode ser 12 ou menos 4. Então esse A aqui, vamos chamar esse cara aqui de x', né, e esse aqui de x duas linhas. Então, o x pode ter o valor 12 e menos 4, ou seja, o ponto A pode ser 12 e 2, ou o ponto A pode ser menos 4 e 2. Pronto, está resolvida a questão. Então, eu achei os dois valores, que é esse valor de x duas linhas e x' aqui. Entenderam, gente? Vamos partir aqui para a questão 3 agora. Bom, a terceira questão, eu diria que é a mais simples de todas, tá? Porque, dado um segmento de reta AB, cujas extremidades estão nas coordenadas 1 e 3, e B, menos 5 e menos 6, quais são as coordenadas do seu ponto médio? Bom, o que seria o ponto médio de uma reta? É exatamente o centro, é o ponto que fica exatamente na metade de sua medida. Então, para explicar melhor, vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um ponto A esteja aqui, cuja coordenada seja 1 e 3, e o ponto B esteja, sei lá, por aqui assim, cuja coordenada é menos 5 e menos 6. Bom, o que seria o ponto médio? Bom, o ponto médio é exatamente aqui, ó. Se eu traçar essa reta aqui, se eu traçar uma reta entre A e B, exatamente essa metade aqui, olha só, esse ponto que fica bem no meio, essa distância é igual a essa distância aqui. Então, eu vou chamar aqui de ponto M de médio, tá? Ponto médio. Eu tenho aqui uma abscissa x, mas como é que eu calculo isso daqui? Olha como é fácil. Vou chamar isso aqui de xm e o ym, que é o x do ponto médio. Existe uma formulinha muito simples que diz o seguinte, ó, a abscissa do ponto médio será sempre a soma dos dois x. Então vai ficar xa mais xb dividido por 2. Assim como o ym, que é o ponto médio de m, que é a ordenada, né, será YA mais YB dividido por 2. Então, essa questão é bem muito simples. Basta substituir agora os valores. Então, no meu caso aqui, o XA quanto vale? É 1. Mais, quanto vale o meu XB? É menos 5. Então, cuidado só nessa regrinha aqui, ó. Menos 5 é o valor do XB. O mais aqui é o da fórmula aqui, sobre 2. Mas você não pode fazer conta com dois sinais ao mesmo tempo. Você tem que eliminar. Mais vezes menos vai dar menos. Então, vai ficar 1 menos 5
sobre 2. Ora, mais 1 menos 5 vai dar quanto? Menos 4 sobre 2. Negativo dividido pelo positivo sempre vai dar negativo, porque é a mesma regra de sinais da multiplicação, então vai dar menos 2. Então, o meu xm é igual a menos... Vamos fazer agora o ym. O ya, quanto vale? 3. Mais, quanto vale meu yb? Menos 6. Então, cuidado aqui, ó, menos 6 sobre 2. Bom, mais vezes menos vai dar menos, então vai ficar 3 menos 6 sobre 2, vai dar menos 3 sobre 2. Como não vai dar uma conta exata, vai dar menos 1,5. Então, meu ym será menos 1,5. Pronto, está resolvida a questão. Então, e para deixar ele melhor, então meu ponto M, que é o ponto médio, terá as coordenadas menos 2 e menos 1,5. Beleza? Vamos então para a nossa última questão da aula de hoje. Bem, essa questão 4 é uma sequência aqui da questão 3, na verdade, é uma variação da questão 3, tá? Então é o seguinte, olha só. Dadas as coordenadas do ponto médio M, 2 e 5, quais são as coordenadas da extremidade A do segmento de reta que o contém, sabendo que a outra extremidade está no ponto B, 5 e 5? Ora, esse exercício é bastante simples. Olha só, eu tenho aqui um ponto A, cuja coordenada eu não conheço. Então, eu quero saber quem é o meu XA e quem é o meu YA. E eu tenho aqui uma reta, nessa extremidade tem o ponto B, que tem as coordenadas 5 e 5. E bem no meio aqui eu tenho o ponto M, que é o ponto médio. O ponto médio sempre fica exatamente na metade desse segmento aqui. Então, o ponto M, ele me deu a coordenada 2 e 5. Olha como é fácil essa questão, gente. Tá lembrado, né? Como é que eu calculo o ponto médio? Sempre assim, ó. O x médio, que seria o 2 nesse caso, é sempre a soma dos dois x, né, do xa mais xb, dividido por 2. Assim como o ym, que é o y no ponto médio, é o ya mais o yb sobre 2. É só essa formulinha, é muito simples, tá? Então, vamos fazer aqui o xm. Então, o xm foi dado, é o 2. Então, vou escrever aqui, só copiar a fórmula já colocando os valores. 2 igual. XA é o valor que eu não conheço, então deixa aqui XA mais o XB. O XB meu vale quanto? Vale 5 sobre 2 da formulinha. Bem, olha só o que acontece. O 2 está dividindo aqui. Ele vai passar para cá multiplicando, correto? Então vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4 igual a XA mais 5. Bom, pessoal, quando a incógnita está do lado direito, eu sempre troco todo mundo de lugar aqui para ficar mais fácil, tá? XA mais 5 igual a 4. Não se preocupe, quando você troca todo mundo de lugar simultaneamente, você não precisa se preocupar com o sinal, tá? Eu só estou invertendo, é a mesma coisa que eu pegasse uma reta e colocasse de ponta cabeça aqui. Agora o 5 é positivo, vou passar para lá negativo. Então XA é igual a, o 4 continua aqui, o 5 veio para cá, veio negativo. Então o meu XA, quanto que é? Meu XA, 4 menos 5 dá menos 1. Pronto. Eu já achei o valor do XA. Vamos achar então o valor do YA. Usando essa segunda formulinha aqui. YM, quem é meu YM? É o ponto médio Y aqui, é o 5. Então vou ficar 5 igual ao YA que eu não conheço, mais o YB. Quanto que vale o YB? Também vale 5. Então vai ficar mais 5 sobre 2. Da mesma forma, o 2 vem para cá multiplicando, vai ficar 10 igual a YA mais 5. Aí eu troco todo mundo de lugar, YA mais 5 igual a 10. O mais 5 vai para lá, fica menos 5. Então, YA é igual a 10 menos 5. Ou seja, o YA é igual a 10 menos 5 dá 5. Pronto, achei então a ordenada Y e a abscissa X. Então, o meu ponto A terá as coordenadas menos 1 e 5. Positivo. Pronto, achei e respondi essa questão. Pessoal, entenderam? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, me escreva nos comentários ou me mande inbox nos links que eu deixo aqui na descrição do vídeo. E espero encontrá-los aí na próxima aula. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá. Tchau!